É o Ver Mais de volta ao vivo com você. E agora nós vamos falar de uma situação que tem alertado cada vez mais pais e educadores. Em Santa Catarina, 20% das crianças estão com um peso acima do considerado ideal. E combater a obesidade infantil é um desafio não só para os pais, mas também para as escolas, que aqui no estado são obrigadas a implantar programas de prevenção e controle também da doença. Dá só uma olhada. Há alguns anos, crianças cheinhas eram para os pais sinônimo de vida saudável. Atualmente, o cenário mudou e os dados preocupam. No Brasil, a obesidade infantil é uma realidade para 16% dos meninos e 12% das meninas com idades entre 5 e 9 anos. Em 1974, este percentual não chegava a 2% para os dois sexos. Santa Catarina não fica atrás. 20% das crianças catarinenses estão obesas e carregam com elas todos os problemas sociais e de saúde inerentes a essa doença. São crianças estigmatizadas, são crianças que sofrem bullying na escola, né? E isso gera um transtorno emocional muito grande. Mudar essa realidade, que pode ser prejudicial para a saúde das crianças, é um desafio sempre para pais e mães, não só aqui no estado, mas em todo o Brasil. Especialistas defendem que só a educação alimentar pode resolver o problema. E neste aspecto, a escola pode ser uma parceira importante na tentativa de mudar a alimentação dos pequenos. Nessa escola municipal de Florianópolis, o processo já começou. Dona Maria prepara uma sopa de legumes para o lanche da tarde com vários ingredientes. Eles são loucos por sopa. Vejo que eles repetem 3, 4 vezes. Mas falta um tempero para aguçar o sabor. Tarefa para elas, as crianças. Os alunos buscam na horta montada no pátio da escola a cebolinha que vai dar o toque final à sopa. Todos comem e muitos até repetem. É bem gostosa. O que você mais gosta na sopa? Eu gosto do arroz e a galinha. O cardápio ao longo da semana segue essa tendência. Os pratos salgados e mais calóricos são substituídos eventualmente por lanches mais leves. Tudo para garantir a forma da criançada. Para estar evitando o sobrepeso e a obesidade no colégio. A reeducação alimentar também é tema em sala de aula e os resultados são visíveis. O número de alunos com sobrepeso caiu 30%. Esse é o nosso objetivo. Não é a redução de peso em si, mas a construção de um hábito saudável, que vai acarretar numa mudança no peso, uma mudança na qualidade de vida. O projeto da Escola Básica Adotiva Liberato Valentim já é exemplo e está sendo aplicado em outras escolas da rede municipal. Uma lei estadual de 2010 obriga escolas públicas e privadas a contarem com programas de prevenção e combate à obesidade infantil. Pois é, mas e aí, hein? Como os pais devem se comportar dentro de casa, no dia a dia, para controlar o peso das crianças e proporcionar mais saúde aos pequenos? Para dar pra gente essas orientações, eu tô aqui com a nutricionista Alessandra Guerra. Mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso Ver Mais. Estamos aqui com umas réplicas de alimentos que são de plástico, né? Vou mostrar para o pessoal de casa, mas é legal daqui a pouquinho a gente falar como deve ser a lancheira, né? Que até foi citado ali na reportagem, na matéria. Antes, Alessandra, eu até citei ali na manchete. É verdade, digamos assim, uma criança obesa, uma criança gordinha tem mais chances de ser um adulto gordinho? Isso com certeza, tá? Principalmente quando essa obesidade vem a partir dos 3, 6 anos de idade. Se a criança já é obesa já tem um sobrepeso nessa idade, ela tem uma possibilidade de ser um adulto obeso de em torno de 50%. Nossa, 50%, olha só. 50%. E o fato, assim, dos pais serem gordinhos, digamos, pai e mãe são gordinhos. Sim. A probabilidade de ela também se tornar um adulto, ou mesmo até na fase da infância, ser obesa, é maior? Sim. Se um dos pais é obeso, tem sobrepeso, essa criança tem uma chance de 40% de desenvolver obesidade. E se os dois pais têm obesidade ou algum grau de sobrepeso, essa criança tem a possibilidade de ter 80% de ter obesidade. Não que ela realmente vá ter, mas ela tem essa possibilidade e se não controlar os fatores que possibilitam que a obesidade aconteça, com certeza elas vão se tornar adultos obesos. Por ser genético? Também, Mas a genética é um dos maiores fatores que causam a obesidade ou não? É um dos grandes fatores, tá? Mas eu acredito que o que seja mais forte
são os hábitos alimentares da família. Não só alimentares, o estilo de vida da família. Então, se essa família tem um hábito alimentar inadequado, se ela é uma família sedentária, a chance da criança crescer nesse ambiente vai fazer com que ela desenvolva obesidade mais cedo. Pois é, e daí assim, aqui, gente, na nossa região, conforme a gente até citou ali, está aumentando muito a obesidade no estado de Santa Catarina. Por que isso está acontecendo? É o fator alimentar, ou seja, hábitos inadequados? Também, tá? Talvez seja um dos fatores principais. Se a criança consome mais calorias do que ela gasta, hoje em dia, 2 fatores que a gente consegue modificar mais fácil: o hábito alimentar e a movimentação durante o dia. Eu atendo muitas crianças que estão com sobrepeso, obesidade no consultório, e eu vejo que o grande fator é a falta de movimentação também. Por quê? Muitas vezes os pais acabam super protegendo, não tem tempo de levar as crianças em atividades paralelas, natação, balé, ou de estar acompanhando isso na rua. A criança fica em casa o dia inteiro vendo televisão, só vai para a escola, faz educação física e tem a televisão. E na frente da televisão acaba comendo demais, né? E isso contribui para o ganho de peso excessivo. Que mais que está errado? Que são os erros? A gente aprende muito com os erros. Quais são os outros erros? O que eu observo muito diariamente, assim, com os meus pacientes também, é que a falta de paciência para se alimentar, então comer muito rápido, tá? Comer rápido engorda? Comer rápido, sim. Por quê? O nosso organismo, ele demora em torno de 20 minutos para você saber que ele está satisfeito. Se você come mais rápido que isso, a tendência de você comer mais do que precisa é muito maior, né? Se você come devagar, mastiga bem os alimentos, o volume do prato que você vai comer é menor. Então, assim, se você tem 5 minutos para almoçar e tem 20 minutos para almoçar, o tamanho do prato não pode ser o mesmo. Tá? Porque senão vai comer rápido, né? Vai comer muito rápido e acabar ingerindo mais calorias. Claro. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos tem uma necessidade de 1.200 calorias. Se ela come mais do que isso, se os pais superalimentam, ela vai ganhar mais peso e vai se tornar uma criança obesa. Eu li um artigo, aí você me confirma agora, eu li um artigo nesses dias que falava que as crianças que tomavam refrigerantes diet engordavam muito mais do que aquelas que não tomavam, apesar de ser diet ou zero. Por que isso? O adoçante, independente se ele está no refrigerante ou não, ele não é recomendado para criança. Na verdade, o adoçante ele é recomendado somente para crianças, aquelas que apresentam diabetes, porque a gente precisa retirar o açúcar, tá? Junto com o adoçante do refrigerante, que é uma substância que não é legal para criança, vem uma série de corantes, né? E o excesso de sódio também, que aumenta a pressão arterial, contribui para a retenção hídrica. Então, a criança fica mais inchada, né? E daí isso acaba contribuindo também. E por que o adoçante não é legal para criança? Na verdade, nenhum adoçante, nenhum açúcar é uma coisa que eu sempre falo aos meus pacientes, que eu almejo para vocês e para mim é que nenhum dos dois consuma nem açúcar, nem adoçante. Os hábitos que vão estar fazendo agora, na fase de criança, vão estar continuando na fase adulta. Então, se a gente começar a trabalhar com as crianças desde pequeno, então no consultório eu atendo bebês, eu faço cardápio para crianças de 6 meses, de 7 meses, de até 1 ano de idade. Tem gente que acha loucura, mas não, porque se a gente não cuidar nessa fase, se não for nessa fase que a gente fizer a introdução de alimentos saudáveis, quanto mais tarde, mais difícil é de incluir. De reeducar, né? De reeducar. Então, é desde pequeno.